A brisa noturna do oceano soprava fria contra as enormes janelas de vidro da mansão no Leblon. O frio verdadeiro, porém, residia dentro daquelas paredes de mármore impecável. Isabela acariciava seu ventre de 6 meses, sentindo os pequenos chutes da filha, enquanto observava as luzes brilhantes do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa parecia zombar de sua prisão dourada. Ela acreditara no sorriso de Carlos Eduardo, abandonando sua família por um amor enganoso. O luxo era apenas um palco, onde a tragédia de sua vida se desenrolava silenciosamente sob o peso de um casamento que virou um pesadelo sufocante. O relógio antigo no corredor marcou meia-noite, com batidas fúnebres que ecoaram pelo silêncio da casa adormecida. Leo, seu filho de 5 anos, dormia no quarto ao lado, abraçado ao seu urso de pelúcia encardido. Ele era a única razão pela qual Isabela suportava as humilhações diárias, as palavras cortantes e o desprezo de seu marido. Ela rezava fervorosamente a Nossa Senhora todas as noites, pedindo forças para proteger seus filhos da tempestade que Carlos Eduardo trazia para dentro de casa. De repente, o barulho áspero dos pneus freando bruscamente na entrada de pedras quebrou a tranquilidade. O coração de Isabela acelerou em um ritmo desesperado ao ouvir a porta da frente ser aberta com violência. Passos pesados e irregulares ecoavam pelas escadas, anunciando que Carlos havia bebido, pior, que estava furioso. Ela conhecia aquele som perfeitamente. Era o prelúdio de uma tempestade assustadora. Um contrato importante devia ter fracassado. Ou algum rival ousara desafiá-lo. Quando a porta do quarto escancarou, a figura alta dele preencheu o batente. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de ódio profundo, fixando-se em Isabela como se ela fosse a única culpada por todas as misérias e fracassos de sua vida. Ele afrouxou a gravata de seda com um puxão agressivo, atirando o paletó caro sobre a cama, impecavelmente arrumada. Isabela recuou instintivamente, protegendo o ventre com as 2 mãos em um gesto maternal de desespero. Carlos soltou uma risada amarga, impregnada com o cheiro forte de uísque e charutos. Ele começou a gritar insultos cruéis, culpando-a por sua falta de sorte, chamando-a de fardo inútil resgatado da roça de Minas Gerais. As palavras cortavam o ar como navalhas afiadas, ferindo a alma de Isabela mais profundamente do que qualquer dor física poderia infligir naquele momento de puro pavor. O barulho dos gritos de Carlos Eduardo atravessou as grossas paredes da mansão, acordando o pequeno Léo em seu quarto, o menino, com os olhos arregalados e o pijama amassado. Caminhou descalço pelo corredor escuro, tremendo de medo. Ele parou na porta entreaberta do quarto dos pais, observando a cena aterrorizante com lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas infantis. Ver sua mãe encolhida contra a parede, enquanto o pai gritava como um monstro incontrolável, partia seu coração inocente. Léo queria correr para abraçá-la, mas o terror paralisava suas pequenas pernas, mantendo-o preso na escuridão do corredor frio e solitário. Carlos percebeu o movimento na porta e virou-se bruscamente, seus olhos encontrando a figura miúda de Léo. Ao invés de se acalmar diante da fragilidade do filho, a fúria do homem pareceu multiplicar-se, e ele erudiu, exigindo saber por que o garoto estava acordado àquela hora, avançando na direção do menino com os punhos cerrados. O pânico consumiu Isabela, esquecendo o peso da gravidez e o medo paralisante. Ela se jogou na frente do marido, agindo como um escudo humano para proteger seu primogênito da violência iminente. Ela implorou a Carlos que poupasse a criança de sua ira descontrolada. A interferência de Isabela foi o estopim para a explosão final da sanidade de Carlos Eduardo. Sentindo sua autoridade desafiada dentro de sua própria casa, ele empurrou a esposa com uma força brutal. Isabela perdeu o equilíbrio, caindo pesadamente no tapete persa, enquanto soltava um grito abafado de dor. Léo correu para a mãe, chorando desesperadamente, agarrando-se às roupas dela em uma tentativa vã de protegê-la. O choro do menino irritou Carlos ainda mais. Ele pegou um taco de golfe de metal polido que repousava no canto do quarto, seus dedos apertando o cabo com uma força demoníaca.
O tempo pareceu parar quando Carlos ergueu o taco de golfe, a luz da lâmpada refletindo no metal frio. Isabella, caída no chão e abraçada ao filho aterrorizado, olhou para o rosto distorcido pelo ódio do homem que um dia prometeu amar. Ela implorou por misericórdia. Não por si mesma, mas pela vida que carregava em seu ventre e pela inocência de Léo. Carlos, cego pela fúria desenfreada e pelo álcool, não ouviu as súplicas dolorosas. O golpe desceu com uma força devastadora, cortando o ar antes de atingir a perna de Isabella com um estrondo repugnante de ossos quebrando. Um grito lancinante rasgou a noite carioca, ecoando pelas paredes da mansão de forma estarrecedora. A dor excruciante invadiu o corpo de Isabella, roubando-lhe o ar e a consciência por uma fração de segundo. Ela sentiu o osso ceder sob o impacto brutal do metal, a agonia se espalhando como fogo em suas veias. O som da fratura acompanhou o choro histérico e aterrorizado de Léo, testemunhando a pior cena de sua curta vida. O sangue começou a manchar o tapete luxuoso, enquanto Carlos ficava parado, ofegante, olhando a atrocidade que acabara de cometer em sua própria casa. O silêncio que se seguiu ao golpe foi ainda mais assustador do que a agressão em si. Carlos não demonstrou nenhum remorso ao ver sua esposa grávida agonizando no chão, segurando a perna estilhaçada, enquanto o filho gritava ao seu lado. Em vez de chamar ajuda, ele limpou o suor da testa com as costas da mão e jogou o taco ensanguentado no chão. Com uma frieza calculista, ele proferiu palavras ameaçadoras, avisando que aquilo era apenas o começo, se ela ousasse desafiá-lo novamente. A crueldade revelava a verdadeira face do monstro escondido sob a máscara polida da sociedade. Isabella lutava para se manter consciente através da névoa espessa de dor que a consumia. Seu instinto materno falava mais alto que o sofrimento físico, e sua única preocupação era acalmar Léo, que soluçava incontrolavelmente. Ela sussurrou palavras de conforto ao ouvido do menino, prometendo que tudo ficaria bem. Mesmo sabendo que estavam presos num inferno sem saída aparente, o sangue continuava a escorrer de sua perna ferida, formando uma poça sinistra no tapete claro. A necessidade urgente de atendimento médico era óbvia, mas Carlos simplesmente deu as costas, caminhando em direção à porta pesada do quarto luxuoso. Antes de sair do quarto, o marido tirano virou-se uma última vez, seus olhos destituídos de qualquer compaixão humana. Ele ordenou severamente a Isabella que ficasse calada, proibindo-a de gritar ou chamar os empregados. Para garantir seu silêncio, ele ameaçou fazer mal a Léo caso ela desobedecesse. A porta de madeira maciça foi fechada com violência, e o som metálico da chave, girando na fechadura, selou o destino da mulher grávida e de seu filho no quarto manchado de sangue. A solidão e o desespero caíram sobre eles como uma mortalha sufocante, isolando-os do resto do mundo impiedoso, trancada e abandonada à própria sorte. Isabella sentiu as primeiras contrações irregulares no ventre, um sinal terrível do estresse extremo que seu corpo sofria. O medo de perder a filha não nascida era infinitamente pior do que a dor lancinante da perna quebrada. Ela precisava encontrar uma maneira de pedir ajuda, mas o telefone principal havia sido destruído por Carlos semanas atrás, e seu celular fora confiscado. Apenas a sua fé inabalável restava. Com os olhos cerrados pela dor, ela começou a rezar baixinho, pedindo a Deus que enviasse um anjo para salvar seus filhos daquela terrível escuridão opressiva. Enquanto a mãe rezava e lutava para respirar, o pequeno Léo provou ser o herói improvável daquela noite trágica. O menino de 5 anos, com o rosto manchado de lágrimas e sangue, lembrou-se de um segredo que Isabella havia lhe contado. Havia um celular antigo escondido no fundo do armário de roupas, guardado exatamente para emergências extremas. Com passos silenciosos e as mãos tremendo, Léo se afastou do abraço da mãe e correu até o armário escuro. Ele tateou entre os vestidos luxuosos e as caixas de sapatos, seu coração batendo acelerado contra as costelas finas sob o pijama. Os dedinhos de Léo finalmente tocaram o objeto de plástico frio, e ele puxou o telefone antigo com um suspiro de alívio contido.
A tela iluminou-se fracamente na penumbra do quarto, revelando que a bateria estava quase no fim. Isabella, com a visão turva, observou o filho trazer a pequena salvação em suas mãos, trêmulas. O esforço para se mover causou uma nova onda de dor insuportável, mas ela reuniu as últimas gotas de força para pegar o aparelho. Em meio à sua aflição, um único número veio à mente, o do coronel Henrique Monteiro, seu temido e severo pai. O orgulho e a vergonha haviam mantido Isabella afastada de sua família em Minas Gerais durante 5 longos anos. Seu pai avisara sobre a verdadeira natureza de Carlos Eduardo, mas a rebeldia juvenil a fizera ignorar os conselhos sábios do velho coronel. Agora, humilhada e à beira da morte, ela sabia que apenas o poder avassalador de Henrique poderia salvá-la das garras de seu marido. Com dedos manchados de sangue, ela discou os números decorados, cada toque no teclado sendo um pedido silencioso de perdão pela filha pródiga, que finalmente reconhecia seu grave erro em meio à pura tragédia. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes, e cada segundo de espera parecia uma eternidade dolorosa. Quando Isabella estava prestes a desistir, sentindo a escuridão da inconsciência puxá-la para o abismo, uma voz grave e áspera atendeu do outro lado da linha. Era a voz de um homem acostumado a comandar, um patriarca implacável, sem conseguir articular palavras devido à dor e aos soluços. Isabella deixou o celular escorregar de suas mãos. Foi Léo quem pegou o aparelho, aproximando-o de seu pequeno rosto molhado de lágrimas, reunindo coragem para falar com o avô, que ele apenas conhecia por fotografias. A voz infantil e trêmula de Léo ecoou através da linha telefônica na calada da noite, quebrando a tranquilidade da fazenda distante em Minas Gerais. Ele pediu ajuda, explicando em sua linguagem inocente que o pai havia machucado muito a mãe e que havia muito sangue no chão. As palavras desajeitadas do menino descreviam o horror daquela noite de forma crua e devastadora. A reação do coronel Henrique do outro lado foi um silêncio profundo, mais assustador do que qualquer grito. Antes de ele exigir saber o endereço exato com um tom gélido que prometia o julgamento divino na terra. Com as últimas forças que lhe restavam, Isabella sussurrou o endereço da mansão no Leblon para o filho, que repetiu fielmente ao avô. Assim que a informação foi transmitida, a bateria do celular antigo morreu completamente, mergulhando o quarto no silêncio e na incerteza mais uma vez. A mulher abraçou seu filho protetor, sentindo o calor do pequeno corpo, reconfortando seu coração aterrorizado. Ela não sabia se o socorro chegaria a tempo, mas a semente da salvação havia sido plantada, a justiça de Deus, nas mãos calosas e impiedosas de seu pai. Já estava a caminho para castigar o ofensor. No andar de baixo, Carlos Eduardo enchia mais um copo de uísque importado, comemorando sua falsa sensação de supremacia absoluta. Ele acreditava firmemente que o dinheiro e a influência podiam encobrir qualquer pecado, até mesmo a destruição de sua própria família no santuário do lar. Ignorando o sofrimento no andar de cima, ele planejava as mentiras que contaria aos médicos caso Isabella precisasse ir ao hospital no dia seguinte. Uma queda acidental nas escadas seria a desculpa perfeita. Ele riu sozinho na escuridão de seu escritório sofisticado, alheio à fúria ancestral e imparável que havia acabado de ser despertada. A noite continuava fria no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais, o inferno estava sendo preparado. O sangue de Isabella, derramado no luxuoso tapete da mansão, selara o destino sombrio de Carlos. A promessa de punição pairava no ar, tecida pelos laços indestrutíveis do sangue e da honra familiar. Enquanto Isabella sucumbia à inconsciência nos braços do pequeno Léo, a contagem regressiva para a chegada do pesadelo do marido começava. O poder do amor de uma mãe enfrentaria a arrogância cega, e as sementes do ódio plantadas pelo marido estavam prestes a render uma colheita mortal e absolutamente impiedosa. A escuridão do quarto luxuoso era rasgada apenas pela luz pálida da lua que invadia a grande janela de vidro. Isabella despertou de seu desmaio com um sobressalto, sugando o ar com desespero.
A dor lancinante na perna quebrada retornou imediatamente, como se 1000 agulhas incandescentes perfurassem seus ossos e nervos simultaneamente. O tapete felpudo sob seu corpo estava empapado com seu próprio sangue, frio e pegajoso, lembrando-a da brutalidade indescritível que havia sofrido. O silêncio sepulcral da mansão no Leblon era aterrorizante, quebrado apenas pela respiração ofegante da mulher e pelos pequenos soluços abafados do filho assustado. O pequeno Léo mantinha-se aninhado contra o peito da mãe, suas mãozinhas agarradas ao tecido manchado do vestido de maternidade. Ele havia chorado até a exaustão durante o tempo em que ela permaneceu inconsciente, e agora seus olhos infantis refletiam um terror maduro demais para sua idade. O celular antigo, que representava a única salvação da família, repousava sem vida a poucos metros de distância. Com a bateria completamente descarregada, a incerteza esmagadora sobre a chegada do resgate atormentava a mente fragilizada de Isabela, transformando cada segundo de espera em uma eternidade agonizante e repleta de medos inomináveis. Com imenso esforço físico, Isabela tentou mover o corpo para aliviar a pressão no ventre. Mas o menor movimento provocou uma agonia insuportável. Sua perna direita repousava em um ângulo antinatural e grotesco, o inchaço severo, esticando a pele até o limite do rompimento. O sangue continuava a escorrer lentamente da ferida aberta, misturando-se com as lágrimas que escorriam pelo seu rosto pálido e suado. O pavor de sangrar até a morte ali mesmo, no chão de seu próprio quarto, gelava seu coração, forçando-a a lutar desesperadamente para manter a consciência focada no bem-estar absoluto de seus 2 filhos. Uma angústia terrível tomou conta da mulher quando percebeu que a bebê em seu ventre estava assustadoramente imóvel. O pânico de ter perdido a criança no impacto da queda a fez esquecer a própria perna fraturada por um breve e terrível instante. Ela acariciou a barriga com as mãos trêmulas e ensanguentadas, sussurrando preces fervorosas à Virgem Maria, implorando por um sinal de vida. Após longos minutos de tortura psicológica, um leve e delicado chute respondeu ao seu toque desesperado. O alívio imenso inundou sua alma ferida, renovando suas forças para continuar lutando contra aquela escuridão mortal. No andar de baixo da vasta propriedade, a atmosfera era carregada com um cheiro sufocante de álcool caro e fumaça de charuto. Carlos Eduardo servia-se de mais uma dose de uísque escocês. O som do gelo batendo no copo de cristal, ecoando pela sala de estar ricamente decorada. O monstro mascarado de cavalheiro andava de um lado para o outro, murmurando xingamentos contra a esposa e justificando sua violência covarde como uma correção necessária. A crueldade do homem não conhecia limites, e ele sentia um prazer doentio em saber que Isabela estava sofrendo trancada no quarto acima dele. Os empregados da casa, confinados em seus pequenos aposentos nos fundos da mansão, estavam acordados e tremendo de puro pavor. Maria, a velha governanta que cuidava de Léo desde o nascimento, apertava um pequeno crucifixo de madeira contra o peito. Ela ouvira os gritos abafados e o estrondo perturbador, conhecendo perfeitamente a natureza violenta do patrão nos momentos de bebedeira descontrolada. Movida pelo amor incondicional que sentia pela patroa e pelo menino inocente, a senhora idosa decidiu arriscar sua própria segurança, caminhando na ponta dos pés pelo longo corredor escuro em direção às majestosas escadas de mármore branco, antes que Maria pudesse colocar o pé no primeiro degrau da escadaria suntuosa. A voz ríspida e ameaçadora de Carlos cortou as sombras. Ele emergiu da sala de estar com o copo na mão, os olhos faiscando com uma maldade implacável, ordenando que a empregada voltasse imediatamente para seus aposentos. O homem declarou, com uma frieza de gelar a espinha, que Isabela estava apenas aprendendo a respeitar a autoridade do marido e que ninguém deveria intervir. Ele ameaçou demitir a governanta e arruinar sua vida se ela ousasse chamar a polícia ou tentar ajudar a mulher machucada. As lágrimas desceram silenciosamente pelo rosto enrugado da governanta idosa, revelando a impotência esmagadora da classe trabalhadora diante do poder financeiro. Sem outra escolha e temendo pela própria vida,
Maria recuou para as sombras do corredor, caminhando de volta para a cozinha vazia. Ela ajoelhou-se no chão frio de cerâmica, desfiando as contas de seu rosário desgastado com dedos trêmulos, rezando fervorosamente pela alma e pelo corpo de Isabela. A injustiça daquele mundo elitista e cruel partia o coração da velha mulher, que só podia confiar na justiça divina para salvar a mãe grávida daquela situação horrenda. De volta à prisão luxuosa no segundo andar, a temperatura começou a cair drasticamente durante a madrugada implacável. O frio do ar-condicionado central, que Carlos se recusava a desligar, castigava o corpo enfraquecido e ferido de Isabela, observando o tremor incontrolável da mãe. O pequeno e corajoso Léo levantou-se cambaleante e correu até a enorme cama de casal. Com grande dificuldade, o menino puxou o pesado edredom de seda italiana até o chão, arrastando-o penosamente pelo tapete para cobrir o corpo machucado da mãe. O gesto de puro amor aquecia o coração de Isabela mais do que qualquer cobertor. O cansaço extremo e a perda contínua de sangue começaram a provocar episódios de delírio na mente da mulher grávida. Entre as ondas intensas de dor aguda, fragmentos de sua juventude feliz em Minas Gerais invadiam seus pensamentos nublados. Ela via as vastas plantações de café sob o sol dourado, sentia o cheiro da terra molhada e ouvia a risada estrondosa de seu pai ecoando pelas varandas da fazenda colonial. Aquele porto seguro contrastava brutalmente com o inferno gelado e suntuoso em que se encontrava, fazendo-a chorar baixinho pelas escolhas erradas que a afastaram de sua verdadeira casa. Naqueles momentos de quase inconsciência dolorosa, as palavras duras de advertência de seu pai ressoavam claramente em sua memória cansada. O coronel Henrique Monteiro havia olhado no fundo dos olhos de Carlos Eduardo e enxergado o vazio moral que se escondia sob os ternos bem cortados. Ele havia avisado a filha que homens da cidade grande frequentemente confundiam crueldade com poder, mas o amor juvenil e teimoso de Isabela a cegara completamente. O arrependimento amargo queimava em sua garganta seca, pesando como uma pedra insuportável enquanto ela sangrava no chão de seu próprio quarto trancado. Uma nova onda de dor física irradiou da perna fraturada, forçando Isabela a morder o próprio lábio inferior com força até sangrar. Ela reprimiu um grito lancinante na garganta, apavorada com a possibilidade de que qualquer ruído pudesse atrair a fúria do marido novamente para o quarto. Manter o silêncio absoluto era a única garantia de segurança imediata para o filho encolhido ao seu lado. O gosto metálico do sangue inundou sua boca, misturando-se com as lágrimas salgadas, enquanto seu corpo inteiro suava frio em uma batalha silenciosa e desesperada pela sobrevivência durante aquela noite interminável. Para manter a sanidade e espantar a escuridão que rondava sua mente exausta, Isabela começou a conversar silenciosamente com sua filha. Ela prometeu à pequena criança em seu ventre que a protegeria com a própria vida, assegurando que logo estariam seguras e longe das garras daquele monstro. A força inabalável de uma mãe brasileira floresceu no meio do desespero absoluto, transformando a dor excruciante em combustível para resistir. Ela imaginava o rosto da menina, sonhando com o dia em que a apresentaria ao avô nas terras férteis de Minas, onde a verdadeira justiça e o amor habitavam. O comportamento de Léo era a prova dolorosa do roubo prematuro de sua inocência infantil naquela casa cheia de segredos e dores. O menino de 5 anos, com a manga do pijama manchada de vermelho, enxugava o suor frio da testa da mãe com uma ternura de partir o coração. Ele não compreendia completamente a gravidade das fraturas ou o risco de morte, mas seu instinto protetor o transformou no anjo da guarda que Isabela tanto precisava. A imagem do filho agindo como um pequeno adulto era uma facada dolorosa na alma da mãe, que se culpava diariamente. O estado fisiológico de Isabela deteriorava-se perigosamente à medida que as horas avançavam implacáveis na madrugada silenciosa do Leblon. Seus lábios adquiriram um tom arroxeado alarmante, e a palidez de sua pele contrastava de forma macabra com o sangue escuro coagulado no tapete. A respiração tornava-se cada vez mais curta e superficial, um sinal claro
de que seu corpo lutava desesperadamente para compensar a hemorragia interna e o trauma profundo. O frio não era mais apenas o ambiente luxuoso, mas a própria essência da vida se esvaindo lentamente de suas veias fragilizadas pela violência desmedida de seu marido cruel. Do lado de fora da mansão de altíssimo padrão, a vizinhança elitista dormia tranquilamente, embalada pela brisa do mar e pela segurança armada. Os altos muros e os portões imponentes serviam para manter a violência das favelas do lado de fora, mas escondiam perfeitamente os monstros violentos que habitavam os palácios de cristal. O sofrimento de Isabela era abafado pela hipocrisia de uma sociedade que valorizava as aparências perfeitas muito mais do que a integridade humana. A opulência do Rio de Janeiro era a testemunha silenciosa e cúmplice da brutalidade que destruía aquela jovem família a portas fechadas. O alívio momentâneo chegou de forma inesperada quando o som pesado de um corpo despencando no sofá de couro ecoou do andar inferior. O uísque finalmente cobrara o seu preço, e Carlos Eduardo mergulhara em um sono profundo e embriagado, silenciando suas ofensas e ameaças pela noite. O fim dos passos inquietos do homem proporcionou um breve respiro para a mulher ferida e para o menino assustado. O silêncio, antes opressivo e ameaçador, agora representava uma trégua sagrada, permitindo que Isabela focasse toda a sua energia restante unicamente em suportar a dor física dilacerante, no limite entre a realidade brutal e o desmaio iminente. As orações de Isabela transformaram-se em um mantra contínuo e silencioso. As ave-marias repetiam-se ritmicamente em sua mente exausta, criando uma âncora espiritual que a impedia de afundar no abismo da inconsciência definitiva. A fé, inabalável, herdada de sua família mineira, tornava-se seu último escudo contra a escuridão mortal que se aproximava sorrateiramente. Ela implorava não por vingança, mas por salvação e misericórdia divina para as crianças que dependiam inteiramente de sua sobrevivência, improvável para escapar do destino cruel imposto por um pai que não os amava. Uma tênue fresta de luz azulada começou a surgir no horizonte além da grande janela de vidro, anunciando a chegada de um novo amanhecer. A noite mais longa, aterrorizante e sangrenta da vida de Isabela, finalmente aproximava-se do fim, trazendo consigo uma fina camada de esperança renovada. O raiar do dia significava que as horas haviam passado, o que indicava que a ajuda solicitada pelo seu filho corajoso estaria mais perto da capital fluminense. Ela olhou para o rosto adormecido de Léo em seu ombro, jurando silenciosamente que aquela seria a última noite de choro e de dor inominável. No fundo de sua alma dilacerada, Isabela sentiu uma mudança drástica na energia pesada que pairava sobre a mansão maldita do Leblon. Não era apenas o frescor matinal, mas a intuição inegável e poderosa de que as forças primitivas de seu sangue haviam sido irrevogavelmente despertadas. Ela imaginou o comboio de carros pretos, implacáveis como ceifadores, cortando as rodovias rumo ao Rio de Janeiro com fúria vingativa. O coronel Henrique Monteiro estava a caminho, trazendo consigo o peso brutal da justiça divina, e o reinado de terror psicológico e físico de Carlos Eduardo estava prestes a ruir espetacularmente. A noite na vasta fazenda Santa Edwiges, encravada no coração pulsante de Minas Gerais, foi brutalmente interrompida pela ligação desesperada. O coronel Henrique Monteiro segurou o velho telefone contra o ouvido muito tempo após o fim da chamada. O silêncio denso de seu escritório, decorado com madeira nobre e cabeças de gado empalhadas, parecia sufocante. A voz infantil e aterrorizada do neto pequeno, repetindo o endereço no Leblon, ecoava incessantemente em sua mente afiada. A dor lancinante da traição e a fúria paterna misturavam-se em seu peito, transformando a mágoa antiga em um desejo absoluto e implacável de pura vingança. O patriarca mineiro não derramou uma única lágrima. Homens de sua estirpe não choravam. Eles agiam com força implacável. Henrique levantou-se lentamente da poltrona de couro pesado, seus olhos glaciais faiscando com uma raiva assassina que poucos sobreviviam para relatar.
Ele caminhou com passos firmes até o grande cofre chumbado na parede rústica, destrancando-o com movimentos precisos e mecânicos. O som metálico da porta pesada se abrindo era a sentença de morte silenciosa para Carlos Eduardo. O coronel retirou seu revólver de estimação, preparando-se para lavar a honra e o sofrimento de sua amada filha, grávida com sangue, sem perder um segundo precioso. Henrique caminhou até a varanda principal da casa colonial e soou o imenso sino de bronze. O toque fúnebre rasgou a madrugada fria do campo, ecoando pelos alojamentos dos seguranças da vasta propriedade. Em poucos minutos, dezenas de homens leais, de rostos curtidos pelo sol e mãos calejadas, formaram um círculo silencioso no pátio de terra batida. Eles sabiam perfeitamente que aquele sino histórico só badalava em tempos de guerra declarada. O silêncio expectante da tropa aguardava as ordens absolutas de seu líder indiscutível sob a luz pálida das estrelas cintilantes do interior mineiro. Com uma voz que ribombava como um trovão distante, o coronel informou aos seus homens que o sangue de sua família fora covardemente derramado. Ele não precisou dar detalhes sórdidos. A simples menção do nome de Isabela inflamou a fúria coletiva dos trabalhadores leais. Aqueles homens rústicos haviam visto a menina crescer correndo livremente por aquelas terras sagradas e férteis. A ordem de Henrique foi clara: preparar as grandes caminhonetes blindadas e armar cada capanga com o melhor equipamento do arsenal. A verdadeira justiça do interior mineiro estava prestes a invadir as ruas sofisticadas e hipócritas da capital fluminense. Os motores a diesel rugiram ferozmente, quebrando a paz bucólica da paisagem noturna com sua força bruta e assustadora. Uma fila serpenteante de 8 veículos escuros, pesados e ameaçadores, rasgou as estradas de terra, levantando densas nuvens de poeira vermelha. O coronel liderava a formação mortal no primeiro carro, o rosto enrugado e esculpido em uma máscara de pura pedra intransigente. Ninguém ousou proferir uma única palavra dentro da cabine apertada durante a jornada alucinante. A velocidade vertiginosa dos carros refletia a urgência de um pai desesperado para arrancar sua filha amada das garras cruéis do demônio que a aprisionara. Enquanto a rodovia se desenrolava, Henrique era assombrado por lembranças dolorosas de seu passado. Lembrou-se do dia em que Isabela o enfrentou para casar-se com aquele político engravatado de fala mansa. Ele sentia um ódio profundo por permitir que o orgulho o afastasse da filha por 5 anos de sofrimento. A imagem mental de seu neto chorando perto do sangue da mãe apertava seu peito com garras de ferro implacáveis. Cada quilômetro superado era um pacto sombrio e renovado com a destruição completa, total e irrevogável da vida de Carlos Eduardo. O patriarca vingativo não demonstraria nenhuma misericórdia. A centenas de quilômetros de distância dali, o sol da manhã começava a iluminar as praias maravilhosas e famosas do Rio de Janeiro. Dentro da mansão impecável no Leblon, o silêncio fúnebre continuava a imperar sob a luz suave da manhã dourada. Carlos Eduardo acordou no sofá de couro luxuoso, sua cabeça latejando intensamente por causa da bebedeira extrema da noite anterior. Ele espreguiçou-se preguiçosamente, os raios de sol acariciando seu rosto bonito e inexpressivo, ignorando completamente o massacre doméstico que ele mesmo havia orquestrado a poucos metros de distância. No andar de cima de sua fortaleza de cristal, o empresário serviu-se de uma xícara de café forte, preparado pela governanta assustada, agindo como se fosse um dia normal. Ele vestiu um roupão de seda italiana e checou as mensagens no celular mais recente, preocupado apenas com as cotações financeiras e a imagem pública impecável. Carlos acreditava firmemente que a violência imposta à esposa estava completamente justificada. Uma mera correção disciplinar em seu domínio patriarcal intocável. A arrogância o deixava completamente cego para as graves consequências de seus atos hediondos. Ele confiava cegamente no poder ilimitado de sua conta bancária para silenciar médicos, juízes e qualquer outra testemunha indesejada. No sombrio quarto principal trancado, o cenário era de pura desolação e sofrimento indescritível sob a luz do dia. Isabela
encontrava-se em um estado febril preocupante. A pele úmida pelo suor e os lábios ressecados pela desidratação extrema. A perna fraturada havia inchado até proporções assustadoras, apresentando uma coloração arroxeada doentia que indicava graves complicações vasculares e risco iminente de necrose. O pequeno Léo permanecia heroicamente ao lado da mãe enfraquecida, acariciando os cabelos bagunçados da mulher machucada, sussurrando canções de ninar inventadas para tentar manter a frágil esperança de ambos, viva na imensa escuridão emocional e abandono que sentiam. Passos firmes e lentos subiram a escada de mármore branco brilhante, trazendo um pavor paralisante de volta ao coração valente de Isabela. A fechadura dourada girou com um clique alto, e a porta pesada abriu-se vagarosamente, revelando a figura imponente do marido agressor. Carlos cruzou os braços sobre o peito amplo, observando a esposa agonizante no chão ensanguentado, com uma expressão de superioridade fria e repulsiva. Ele não ofereceu sequer uma gota de água ou um pingo de compaixão diante da desgraça humana. A crueldade do homem era tão vasta que ofuscava qualquer resquício de amor que um dia existira. Com um tom de voz calmo e assustadoramente cínico, ele informou a Isabela que chamaria um médico particular de sua extrema confiança à tarde. O crápula ditou friamente as regras do jogo. A mulher deveria fingir que escorregou nas escadas durante a madrugada devido a uma tontura da gravidez complicada. Carlos ameaçou diretamente a guarda do menino Léo, caso ela ousasse abrir a boca e revelar a verdade suja aos profissionais de saúde. A chantagem emocional barata era sua arma predileta para garantir que a sujeira de sua alma corrompida permanecesse oculta atrás da perfeição da sociedade carioca abastada. Isabela não respondeu às provocações cruéis. Mantendo seus olhos castanhos fixos nos sapatos de grife, caríssimos do homem que destruíra sua vida, ela usou o ódio profundo e purificador para suportar as ameaças vazias, sabendo intimamente que o reinado de terror dele estava com os minutos contados. Um pequeno sorriso quase imperceptível de triunfo formou-se no canto de seus lábios pálidos e rachados, uma demonstração silenciosa de resistência absoluta e determinação inabalável. Carlos interpretou o silêncio da esposa ferida como completa submissão feminina. Virando as costas arrogantemente e trancando a porta de madeira novamente com força desmedida e desprezo. Enquanto isso, a rodovia que conectava as montanhas sagradas ao litoral pecaminoso tremia sob o peso e a velocidade implacável do comboio da vingança. O sol brilhava forte e impiedoso sobre a frota de caminhonetes pretas, sujas de lama vermelha, aproximando-se velozmente da imponente ponte Rio-Niterói, que marcava a entrada da cidade maravilhosa. O rádio de comunicação dentro do veículo do coronel estalava com ordens curtas, precisas e militares repassadas entre seus fiéis capangas rústicos. O olhar de Henrique estava fixo no horizonte distante, frio como o aço afiado de uma faca pronta para o sacrifício e extermínio absoluto. A chegada dos veículos imponentes causou forte estranheza no trânsito tradicionalmente caótico da metrópole costeira. A formação paramilitar agressiva e a velocidade constante ignoravam solenemente os sinais de trânsito vermelhos e as buzinas raivosas dos motoristas assustados. Aquela força do interior não reconhecia a autoridade da polícia urbana ou as leis hipócritas da sociedade moderna que protegia agressores covardes por causa do dinheiro. Henrique carregava a lei ancestral da semeadura. Aquele que planta a violência mais cruel dentro de seu próprio lar colherá a tempestade mais sangrenta e devastadora pelas mãos implacáveis dos protetores sagrados da instituição familiar tradicional. O bairro elitizado do Leblon continuava imerso em sua bolha de opulência matinal, alheio à nuvem negra de desgraça iminente que se aproximava rapidamente. Madames passeavam com seus cães de raça com coleiras de brilhantes, enquanto empresários corriam pelo calçadão ensolarado com suas roupas esportivas caríssimas importadas da Europa. A mansão de Carlos Eduardo exibia uma fachada de tranquilidade invejável, um monumento grandioso ao sucesso profissional, alcançado à custa de extorsão e mentiras cruéis.
Ninguém nas calçadas limpas poderia adivinhar a podridão moral e o sangue seco que maculavam o tapete felpudo do quarto principal daquela residência imponente e opressiva. Os seguranças contratados de Carlos, vestidos com ternos pretos impecáveis e armados com pistolas discretas, patrulhavam os jardins floridos com passos relaxados. Eles estavam habituados a lidar apenas com fãs inofensivos do político ou paparazzis encheridos em busca de um escândalo conjugal irrelevante nas colunas sociais. Nenhum deles estava remotamente preparado psicologicamente ou taticamente para o apocalipse rural que despontava ameaçadoramente na esquina arborizada da avenida principal. A arrogância do patrão abastado havia contaminado até mesmo sua guarda pessoal, criando uma falsa sensação de segurança impenetrável que estava prestes a ser despedaçada por uma força bruta e completamente esmagadora. O som grave e profundo dos potentes motores a diesel interrompeu abruptamente o canto matinal dos pássaros nos arbustos perfeitamente podados da mansão suntuosa. Uma a uma, as enormes caminhonetes pretas blindadas e empoeiradas bloquearam de forma violenta e coordenada todos os acessos estreitos à luxuosa propriedade. A poeira espessa do sertão mineiro pairou sobre o asfalto impecável e perfeito do bairro carioca, como um presságio de morte iminente. O líder da guarda de Carlos colocou a mão nervosa na arma escondida. Seus olhos arregalados de puro choque diante da invasão ostensiva e assustadora daquele exército particular sombrio. As portas dos veículos pesados abriram-se simultaneamente com estalos metálicos que soaram como o engatilhar de dezenas de armas letais prontas para o extermínio. Dezenas de homens de semblantes duros, vestindo roupas escuras e empunhando fuzis com destreza militar, desembarcaram silenciosamente sob a luz do sol. Eles formaram rapidamente um perímetro de isolamento agressivo e implacável ao redor dos muros altos da mansão, dominando completamente a rua sofisticada em segundos. O pânico espalhou-se rapidamente entre os funcionários da residência milionária, que perceberam tarde demais que nenhuma riqueza do mundo os salvaria da ira avassaladora e implacável do coronel Henrique Monteiro. Do primeiro carro blindado, a figura alta e patriarcal do grande coronel emergiu lentamente, ajeitando seu cinto de couro desgastado pelo tempo com precisão. Seu olhar duro e avaliador escaneou a fachada imponente de mármore e vidro com um misto intenso de profundo desprezo e repulsa visceral contida. Aquela casa suntuosa, construída com dinheiro sujo de corrupção, era o cenário abjeto do sofrimento atroz de sua amada filha. Henrique Monteiro não veio para negociar acordos amigáveis ou aceitar desculpas vazias e esfarrapadas. O anjo da vingança divina havia finalmente pisado no solo profanado, trazendo o peso implacável do julgamento final. A marcha fúnebre do coronel, rumo aos grandes portões de ferro forjado, foi acompanhada pelo som rítmico e intimidador de botas pesadas batendo no chão. Os guardas refinados e assustados de Carlos Eduardo, sentindo o terror gelar seus ossos frágeis diante do poder bélico imenso dos invasores, ergueram imediatamente as mãos em sinal de rendição patética. O contraste marcante entre o poder rural autêntico, nascido do trabalho árduo, e a segurança plástica e artificial da cidade grande tornou-se brutalmente evidente. Nenhuma bala precisou ser covardemente disparada. A aura esmagadora de autoridade do velho senhor calou completamente qualquer resistência local. Com um simples gesto imperativo de mão, Henrique ordenou que seus jagunços desarmassem totalmente a vigilância e abrissem as grandes portas principais da residência luxuosa. O som estridente das pesadas engrenagens do portão de ferro gemendo alto ecoou assustadoramente por toda a vizinhança chique, anunciando o fim absoluto da impunidade elitista. A justiça, muitas vezes cega e vagarosa nos tribunais corruptos da capital, agora vestia botas de couro cru e empunhava armas reais com firmeza de aço. A redoma impenetrável do político havia sido esmagada e destruída com a facilidade irrisória de um leve e frágil castelo de cartas baratas. Dentro do escritório acarpetado e confortável,
Carlos Eduardo finalmente ouviu a comoção anormal vindo do exterior impecável e pulou de susto da poltrona macia. Ele caminhou apressado até a grande janela, com vista para o belo jardim de inverno, a xícara de café tremendo nervosamente em sua mão bem cuidada. Ao olhar para baixo, a cor sumiu rapidamente de seu rosto prepotente, deixando-o branco como a cera fria de um defunto recente. O pesadelo aterrador que sua esposa humilhada havia invocado nas sombras densas da noite tornou-se horrivelmente real e materializou-se impiedosamente sob o sol radiante do Rio de Janeiro. O som da xícara cara quebrando no piso de madeira nobre ecoou como um trovão surdo no escritório de Carlos Eduardo. O pânico paralisante. Uma emoção que o arrogante político nunca pensou sentir em seu próprio castelo. Tomou conta de cada célula de seu corpo. Ele correu desesperadamente para o telefone fixo sobre a grande mesa de mogno, tencionando acionar o chefe de polícia corrupto que estava em sua folha de pagamento secreto. Porém, um silêncio absoluto e mortal respondeu através do aparelho mudo. Os homens rústicos do coronel haviam neutralizado completamente todas as linhas de comunicação externas da residência. As portas duplas de mogno maciço da entrada principal não resistiram ao impacto violento dos jagunços mineiros, cedendo com um estalo de madeira rompida. O coronel Henrique Monteiro cruzou a soleira da mansão luxuosa. Suas botas imundas, com a terra vermelha do sertão, manchando irrevogavelmente os tapetes persas de valor inestimável. A profanação daquele templo de ostentação e superficialidade refletia o desdém absoluto que o velho patriarca nutria pelas riquezas construídas sobre a dor alheia. Com um movimento de cabeça silencioso e autoritário, ele ordenou que seus melhores homens vasculhassem cada centímetro da vasta propriedade em busca da filha Isabela, tentando desesperadamente recompor a máscara de superioridade e rígido controle. Carlos Eduardo ajustou o roupão de seda italiana e engoliu em seco. Ele caminhou até o topo da majestosa escadaria de mármore branco, ensaiando mentalmente um longo discurso articulado sobre grandes mal-entendidos e invasão de propriedade privada. O político ardiloso acreditava piamente que sua oratória eloquente, a mesma que enganava milhares de eleitores inocentes nas urnas, seria suficiente para aplacar a fúria do sogro interiorano. Ele desceu os degraus com uma lentidão calculada, exibindo uma postura altiva que escondia pateticamente o tremor incontrolável que subia por suas pernas fracas e covardes. Quando os olhos glaciais do coronel Monteiro fixaram firmemente no rosto pálido do genro agressor, o ar no enorme saguão da mansão pareceu congelar instantaneamente. Carlos abriu a boca para iniciar sua defesa verbal, disparando ameaças vazias sobre acionar o governador do estado e processar criminalmente a família mineira por aquela afronta absurda. As palavras diplomáticas e jurídicas do político, repletas de um falso moralismo, soavam ridículas diante da força bruta e ancestral que invadira seu território sagrado. Henrique não piscou, não alterou a expressão pétrea de seu rosto e ignorou solenemente as bravatas desesperadas do homem completamente encurralado e apavorado. A ilusão de controle do empresário elitista foi despedaçada violentamente quando um dos jagunços mais corpulentos avançou como uma sombra mortal, sem emitir um único aviso prévio. O homem rústico desferiu um chute brutal na parte de trás dos joelhos de Carlos Eduardo. O impacto impiedoso dobrou as pernas do agressor covarde, forçando sua queda pesada de joelhos no chão de mármore brilhante, bem aos pés do sogro implacável. A humilhação suprema de ser forçado a ajoelhar diante daquele que ele tanto desprezava, em segredo destruiu instantaneamente o que restava do orgulho frágil e da dignidade artificial do grande político. O coronel Henrique inclinou seu corpo ligeiramente para a frente, aproximando seu rosto curtido pelo sol, inclemente do semblante aterrorizado do monstro de terno. A voz do velho patriarca soou muito baixa, áspera e carregada com o peso de uma maldição antiga, preenchendo o ambiente opressivo. Ele murmurou friamente sobre a lei inexorável da semeadura, afirmando que nenhum homem, por mais rico ou influente que fosse,
escaparia da justiça divina e do severo castigo terreno. As palavras pausadas e venenosas do fazendeiro revelaram que a verdadeira autoridade não emanava do dinheiro roubado, mas da força inabalável de proteger ferozmente a própria família. No segundo andar da residência nababesca, um grupo de homens leais deparou imediatamente com a grossa porta de madeira maciça, trancada covardemente por fora. 2 capangas muito fortes recuaram alguns passos e lançaram os próprios ombros contra a estrutura resistente, arrombando a entrada principal do quarto luxuoso com um grande estrondo violento. O odor férreo de sangue coagulado e a atmosfera gélida de doença e profundo desespero atingiram os rostos dos invasores rústicos como um forte soco no estômago. O cenário macabro que se revelou diante dos olhos daqueles trabalhadores endurecidos superava os piores pesadelos que o coronel havia imaginado. Um dos jagunços mais antigos da imensa fazenda correu escada abaixo, com o rosto muito pálido e os olhos arregalados de puro horror indescritível. Ele murmurou algumas palavras assustadas e apressadas no ouvido do coronel, cuja expressão endureceu ainda mais, assumindo assustadores contornos de pura fúria assassina incontrolável. Henrique deu as costas ao seu genro humilhado, ignorando completamente os gemidos patéticos do político, que continuava ajoelhado e severamente vigiado pelos homens armados no grande saguão de entrada. Os passos do velho pai subindo a escadaria carregavam um peso imenso, uma mistura dilacerante de antecipação dolorosa e puro terror absoluto. Quando o patriarca imponente cruzou o umbral do quarto destruído, a forte couraça de homem inabalável ruiu silenciosamente por um breve e muito doloroso instante. Sua única filha estava deitada no tapete manchado, a pele mortalmente pálida, a perna grotescamente deformada, respirando com uma enorme dificuldade alarmante. O pequeno Léo, com as mãos totalmente sujas do sangue materno, ergueu os olhos vermelhos de choro e reconheceu rapidamente a figura salvadora do grande avô. A visão do garoto, agindo como um pequeno guardião em meio à carnificina doméstica, rasgou o coração do velho coronel, despertando uma torrente de dor e vingança. O menino de 5 anos soltou um soluço alto, rompendo o silêncio fúnebre do ambiente desolador, e correu desesperadamente em direção à imensa porta aberta. O coronel Henrique abaixou seu corpo com agilidade surpreendente para sua idade avançada, envolvendo o corpo frágil e trêmulo do pequeno neto em um abraço protetor e absurdamente apertado. As lágrimas silenciosas da criança molharam a camisa rústica do velho fazendeiro, que beijou o topo da cabeça do menino, garantindo com voz embargada que o pesadelo horrível terminara. A ternura absoluta daquele belo encontro contrastava brutalmente com a densa atmosfera carregada de severa violência militar. Deixando o neto aos cuidados de um segurança muito leal, Henrique ajoelhou lentamente e delicadamente ao lado do corpo seriamente ferido de sua amada filha pródiga. Isabela abriu vagarosamente os grandes olhos castanhos e turvos pela febre intensa, focando com imensa dificuldade no rosto, preocupado do velho pai que não via há tantos anos. Com os lábios rachados e secos, ela murmurou um pedido fraco de perdão por não ter acreditado nos antigos avisos paternos sobre o caráter ruim de Carlos. O coronel apenas engoliu em seco, alisando os belos cabelos suados da jovem mulher grávida com amor, prometendo vingança. A urgência médica substituía momentaneamente o profundo desejo ardente de vingança imediata na mente estratégica e muito focada do grande patriarca rural das terras de Minas Gerais. Com ordens precisas e totalmente incisivas, ele comandou seus fortes jagunços a improvisarem uma maca muito segura, utilizando o grosso edredom de seda, manchado de muito sangue fresco. O objetivo prioritário era estabilizar a perna destroçada da jovem sofrida e transportá-la rapidamente, evitando qualquer terrível dano adicional à frágil criança que lutava para sobreviver no pequeno ventre. A pesada escolta armada preparou o caminho até os espaçosos veículos pretos, garantindo a salvação divina. A procissão cuidadosa e urgente
desceu a escadaria principal da mansão opulenta, carregando o corpo muito frágil de Isabela como um precioso tesouro resgatado do escuro inferno na terra. Ajoelhado no saguão, inteiramente cercado pelos canos frios dos fuzis inimigos, Carlos Eduardo observou a pobre esposa passar. Seu olhar covarde, focado no sangue escuro que maculava o tecido luxuoso. O político corrupto não sentiu um único miligrama de pena ou sincero remorso ao testemunhar as terríveis consequências visuais de suas péssimas ações brutais. Em vez disso, um pavor doentio e totalmente egoísta tomou conta de sua mente manipuladora sem qualquer saída. Após garantir que a filha ferida e o neto assustado estivessem perfeitamente acomodados e seguros em um dos potentes e grandes veículos blindados, o velho coronel Henrique retornou lentamente ao saguão principal. Ele parou majestosamente diante da figura encolhida e muito patética do odioso genro agressor, observando as feições apavoradas, com um nojo tão profundo e incalculável que transcendia facilmente as palavras humanas. Com um comando frio e inquestionável, o poderoso fazendeiro ordenou aos seus fiéis, homens de confiança, que amarrassem as mãos e os pés do arrogante político, utilizando cordas ásperas trazidas diretamente da longínqua propriedade rural de Minas Gerais. Sentindo as grossas cordas ásperas cortarem dolorosamente a pele muito sensível de seus pulsos, o arrogante e covarde empresário debateu fortemente no chão limpo. Em um longo ataque de desespero inútil e humilhante, ele tentou gritar alto sobre seus direitos civis supostamente intocáveis e suas influências incrivelmente poderosas nas altas esferas governamentais da corrupta e complexa capital fluminense. Suas palavras arrogantes e vazias foram silenciadas de forma completamente violenta e abrupta quando um forte jagunço rasgou um pedaço do luxuoso roupão de seda italiana e o amordaçou apertadamente. A imposição da força física esmagadora sobre o manipulador político, covarde, marcava o recomeço. A pesada vingança do coronel Henrique Monteiro, duramente forjada nas adversidades da severa vida sertaneja, era muito mais profunda e assustadoramente complexa do que o simples assassinato brutal de um homem. O velho patriarca caminhou lentamente até o escritório requintado e apreendeu cautelosamente o caro celular de última geração, o moderno laptop criptografado e grossas pastas repletas de documentos altamente confidenciais do político. A verdadeira destruição de um homem incrivelmente narcisista e ganancioso não residia em tirar sua vida miserável, mas em erradicar implacavelmente tudo aquilo que ele tanto idolatrava e também ostentava. O falso império criminoso desmoronaria espetacularmente na justiça. Os homens fortemente armados e impassíveis arrastaram o corpo pesadamente amarrado e amordaçado de Carlos pelo imaculado piso brilhante da mansão, tratando o prisioneiro com o profundo desprezo reservado aos piores animais doentes. O grande político foi atirado sem a menor cerimônia no porta-malas, totalmente escuro e poeirento, de uma das grandes caminhonetes pretas, afundando na escuridão incrivelmente opressiva e aterrorizante de seu novo destino cruel. Nas mansões vizinhas de alto padrão, rostos muito assustados de milionários, excessivamente curiosos, espiavam por frestas de cortinas muito caras, testemunhando passivamente e tremendo de medo a cena brutal de sequestro à plena luz do sol carioca. Com uma precisão tática e formidável invejável, o grande comboio paramilitar dividiu sua formação ordenadamente, bem no meio da bela avenida ensolarada e muito arborizada do luxuoso e calmo bairro carioca do Leblon. Dois potentes veículos velozes rasgaram as largas ruas movimentadas, abrindo um intenso caminho frenético rumo ao melhor e mais avançado centro médico especializado da vasta metrópole, protegendo firmemente a vida de Isabela. O grande restante das enormes caminhonetes blindadas, carregando o asqueroso monstro prisioneiro, no escuro asfixiante e quente, seguiu por uma longa rota discreta em direção a um esconderijo isolado nos arredores da cidade. Henrique sorriu discretamente vitorioso. Jogado brutalmente no compartimento muito escuro,
absurdamente apertado e intensamente abafado do veículo rústico. O influente e maldoso empresário carioca sentia cada solavanco da longa estrada castigando seu corpo fortemente amarrado e dolorido. A pesada escuridão absoluta e o cheiro muito forte de óleo diesel penetravam profundamente em suas narinas, sufocando sua respiração enquanto lágrimas de puro terror escorriam silenciosamente pelo seu pálido rosto sujo. A ficha final finalmente caía, com um peso inegavelmente esmagador e verdadeiramente aterrador: seus vários milhões roubados, seus grandes contatos influentes e sua imensa arrogância doentia eram agora completamente e absolutamente inúteis contra o furioso destino. O grande rugido constante do imenso motor do veículo servia perfeitamente como uma assustadora trilha sonora, fúnebre para o colapso absoluto da artificial existência imunda do covarde político corrupto e violento. Quem antes reinava orgulhoso, como um verdadeiro tirano intocável e terrível sobre a própria família, grávida, havia sido miseravelmente rebaixado à condição de um mero refém patético. A infalível justiça divina, executada magistralmente pelas mãos duras e impiedosas do temido e poderoso Coronel Monteiro, estava apenas traçando os passos iniciais de um severo castigo infinito. O sangrento pesadelo sem volta de Carlos finalmente começara. O sol nascente iluminava impiedosamente o galpão abandonado na periferia fluminense, onde o cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar pesado e sufocante daquele novo e terrível cativeiro isolado. Carlos Eduardo, o antes todo-poderoso e arrogante político de fala mansa, encontrava-se brutalmente amarrado a uma velha e desconfortável cadeira de ferro, oxidado no centro do ambiente inóspito. Seu luxuoso roupão de seda italiana estava completamente rasgado, sujo de terra vermelha e empapado de suor frio, contrastando de forma absurdamente humilhante com sua antiga e impecável postura de superioridade elitista. A sede avassaladora secava sua garganta covarde incessantemente. O silêncio sepulcral do lugar foi subitamente quebrado pelo som pesado das botas de couro do coronel Henrique Monteiro, que adentrou o recinto escuro acompanhado por 2 imensos capangas armados. O velho fazendeiro não carregava armas visíveis neste momento específico, segurando apenas o moderno laptop e as pastas confidenciais confiscadas da mansão opulenta algumas horas antes, durante a invasão implacável. Sem dizer uma única palavra de introdução, o patriarca mineiro abriu o computador e conectou o dispositivo a um poderoso roteador portátil, iluminando o rosto aterrorizado de Carlos com o brilho frio da tela plana e implacável. Henrique iniciou a meticulosa e devastadora execução do seu terrível plano de vingança cibernética e financeira contra o genro covarde que ousara destruir a vida de sua amada filha, grávida. Com a ajuda remota de habilidosos contadores e advogados sediados secretamente em Minas Gerais, o coronel acessou as contas bancárias ilícitas e os fundos de investimento internacionais do político corrupto. Em questão de longos minutos agonizantes, senhas complexas foram quebradas e dezenas de milhões de reais oriundos de corrupção sistêmica começaram a ser transferidos silenciosamente para fundações de caridade e contas anônimas impossíveis de serem rastreadas, observando a rápida destruição virtual do império financeiro que levara anos de extorsão para ser construído. Carlos Eduardo debatia-se inutilmente contra as fortes cordas que cortavam profundamente seus pulsos feridos. Gritos abafados pela mordaça suja ecoavam pateticamente pelo galpão vazio, enquanto a fortuna acumulada com o sofrimento e suor de milhares de eleitores desaparecia completamente diante de seus olhos arregalados. O coronel Monteiro não demonstrava nenhum traço de pena ou remorso, apertando cada tecla com a precisão letal e a firmeza absoluta de um juiz severo, proferindo a mais dura e implacável sentença de morte financeira. A total ruína econômica era apenas o prelúdio sombrio do meticuloso e genial castigo arquitetado pela mente implacável e tradicional do experiente fazendeiro diante daquele monstro travestido de influente político. Com as contas zeradas
e os bens bloqueados internacionalmente, Henrique abriu o e-mail pessoal de Carlos e iniciou o envio massivo dos densos e comprometedores documentos confiscados em seu luxuoso escritório. Cópias de contratos fraudulentos, planilhas de propinas vergonhosas e provas documentais de esquemas milionários foram disparadas instantaneamente para as redações dos principais jornais investigativos do Brasil e diretamente para os procuradores sérios do Ministério Público Federal. O relógio avançava rapidamente para o início da tarde, quando a verdadeira e estrondosa bomba atômica jornalística finalmente explodiu nas redes de televisão e nos enormes portais de notícias brasileiros. Plantões urgentes interromperam a programação normal das emissoras abertas para anunciar a colossal e histórica queda do proeminente político, que até ontem era considerado o grande favorito nas pesquisas eleitorais. Âncoras renomados exibiam detalhadamente na tela as provas irrefutáveis da corrupção avassaladora de Carlos Eduardo, destruindo completamente, irrevogavelmente e publicamente a sua falsa imagem construída de grande salvador da pátria e guardião da moralidade pública carioca. As nefastas consequências daquelas contundentes revelações bombásticas não demoraram sequer um par de horas para abalar violentamente as estruturas podres de poder da sofisticada capital política e administrativa do Estado. Antigos aliados de partido, ricos doadores de campanhas obscuras e grandes empresários influentes correram desesperadamente para os microfones dos repórteres investigativos, com o intuito de renegar publicamente sua proximidade com Carlos. O rato engravatado estava sendo sumariamente abandonado por seus comparsas assustados e falsos amigos milionários, no momento mais crítico e perigoso de sua vida adulta miserável, experimentando na pele o verdadeiro sabor amargo do completo ostracismo social. Para piorar severamente o imenso caos político instalado, o Ministério Público ordenou imediatamente a expedição de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão contra todos os supostos associados criminosos de Carlos. O poderoso e antes inatingível empresário tornou-se, em apenas algumas horas ensolaradas e sufocantes, o inimigo público número 1, intensamente caçado pelas autoridades estatais e repudiado furiosamente pela opinião popular nas ruas. O homem que se considerava um intocável deus da política metropolitana foi reduzido a um mero pedaço de lixo humano descartável, provando dolorosamente a amarga teoria de que o dinheiro sujo nunca compra lealdade. No escuro cativeiro, sufocante, o grandioso coronel mineiro retirou lentamente a mordaça babada do ex-genro, permitindo que a escória respirasse ruidosamente e expressasse suas emoções quebradas e seus lamentos covardes. Carlos Eduardo não proferiu mais bravatas inócuas ou ameaças infundadas baseadas em influência, limitando-se a soluçar copiosamente como uma criança apavorada diante da magnitude assustadora da desgraça absoluta e irremediável que o abatera. Ele implorou por misericórdia divina ou perdão terrestre, chorando incontrolavelmente, enquanto o velho fazendeiro apenas o observava fixamente, com um olhar tão gélido e mortífero que poderia congelar as entranhas mais profundas do subsolo. O patriarca rústico inclinou-se novamente na direção do agressor derrotado e destruído, sussurrando palavras cortantes e afiadas que penetravam profundamente na mente covarde de seu antes arrogante e intocável adversário. Ele explicou friamente que a morte rápida provocada por um tiro de revólver no peito seria um maravilhoso e rápido alívio e merecido para os crimes hediondos cometidos deliberadamente contra a Sagrada Família. A verdadeira e profunda justiça, afirmou Henrique com firmeza férrea, consistia em deixar o poderoso político perder dolorosamente sua riqueza ostensiva, seu precioso status falso e o imenso orgulho vazio sob o olhar julgador da sociedade. Uma sede terrível. Fome atroz e dores intensas nas articulações fortemente amarradas começaram a quebrar completamente a resistência mental remanescente daquele homem que estava acostumado exclusivamente com grandes mimos extravagantes. O coronel permitiu que os imensos jagunços da fazenda jogassem um pequeno balde de água gelada e suja
sobre a cabeça do prisioneiro ofegante, humilhando-o cruelmente até as últimas consequências físicas possíveis. Cada tremendo segundo de profundo desconforto e intenso sofrimento imposto, aquele miserável corpo dolorido servia como um pagamento em atraso, em forma de dor pura, por cada lágrima escondida derramada pelo rosto de Isabela na mansão. A impiedosa tortura psicológica foi ainda mais afiada quando Henrique utilizou o aparelho celular do político para reproduzir uma simples chamada de áudio gravada pela governanta Maria algumas horas antes. O som nítido do mandado de busca policial, destruindo os móveis caros e os belos quadros luxuosos de seu escritório, preencheu o galpão com ecos dolorosos de grande impotência financeira e profunda humilhação. Ouvir seu grande patrimônio de prestígio ser estraçalhado pelas mãos frias da lei era a facada final na alma sombria de Carlos Eduardo, que urrou de desespero enquanto percebia a completude monstruosa do seu fracasso. Para selar definitivamente o amargo destino tenebroso daquele infeliz monstro travestido de bom ser humano, o vingador mineiro não permitiu que ele fugisse jamais para o acolhedor manto confortável do esquecimento. Em uma jogada magistral de pura estratégia implacável, o velho coronel acionou anonimamente o Departamento de Investigação Tática e denunciou o paradeiro geográfico exato do galpão abandonado na desolada e violenta periferia. O corrupto seria capturado e preso pelas próprias engrenagens da lei que ele um dia acreditou controlar facilmente com dinheiro, entregando-o ao sistema carcerário decadente e superlotado do violento e caótico Rio de Janeiro sem pena. Antes que as viaturas da polícia pudessem se aproximar com suas sirenes barulhentas do local poeirento, o implacável comboio sombrio de veículos pretos do grande patriarca partiu discretamente, sem ser notado. Eles abandonaram o prisioneiro destruído e severamente machucado amarrado no escuro galpão, garantindo que o outrora grande influenciador seria encontrado pela imprensa sensacionalista e pelas autoridades como uma verdadeira vergonha pública inegável. Carlos Eduardo, sangrando, arruinado e totalmente em pânico, esperou solitário pela inevitável e monstruosa desgraça carcerária que se abateria ferozmente sobre ele, perdendo para sempre o seu falso brilho e status elitista inquestionável e inatingível. A radiante luz do sol escaldante da tarde iluminou intensamente o rosto abatido e imundo do infeliz e miserável prisioneiro pelos furos do telhado quebrado do grande galpão, empoeirado e abandonado. O doloroso castigo avassalador que ocorrera sob os fortes e quentes raios do sol carioca consolidava eternamente a mais fundamental e pura das sábias leis da fé e da honra do interior. O grande semeador de crueldades desumanas agora colhia avidamente os frutos amargos e indigeríveis de sua própria psicopatia cega, enquanto a imensa força cósmica do destino prosseguia incessantemente com seu infinito trabalho de purificação absoluta. Nas frenéticas avenidas asfaltadas distantes daquele sombrio calvário particular, a cidade do Rio de Janeiro continuava sua rotina corrida, mastigando e cuspindo seus antigos e adorados deuses da alta sociedade elitizada. O intocável opressor covarde havia afundado de forma absolutamente humilhante e impiedosa até as mais profundas camadas sociais de rejeição popular, perdendo completamente sua brilhante identidade pública de poderoso intocável. A grande semente de um terrível ódio injustificado finalmente gerou a árvore gigantesca do merecido e impiedoso karma espiritual na terra ensolarada do Brasil, concretizando espetacularmente a divina punição profetizada pelas sagradas palavras dos antigos saberes. O grande barulho estridente das fortes sirenes policiais começou a ecoar violentamente e implacavelmente pelas ruas sem pavimentação dos arredores pobres e miseráveis do longínquo bairro metropolitano esquecido pelo poder público. Carlos Eduardo fechou seus belos olhos covardes, sentindo uma espessa e pesada lágrima de autocomiseração ardida escorrer lentamente pelo seu rosto sujo e marcado pelo desespero profundo e irremediável da completa derrota. O medo da prisão real, repleta de criminosos comuns perigosos,
Dilacerava os pensamentos confusos daquele homem que costumava dormir sob suaves lençóis, importados nas noites tranquilas do Leblon, e que agora seria violentado. Os bravos agentes táticos uniformizados invadiram precipitadamente o amplo galpão, caindo aos pedaços. Com armas firmemente apontadas na direção de qualquer som suspeito ou movimento brusco na penumbra quente e sufocante. A visão perturbadora do temível homem de negócios, severamente imundo e vergonhosamente prostrado na cadeira de metal, chocou momentaneamente os experientes oficiais encarregados da urgente missão de resgate surpreendente e perigosíssima. Captura. O intocável ex-poderoso foi grosseiramente algemado e empurrado com enorme brutalidade em direção à carroceria gradeada do furgão policial fedorento. Sofrendo agressões físicas leves por parte dos guardas revoltados com a chocante impunidade de políticos. Fotógrafos aglomerados rapidamente na porta principal da decadente Delegacia de Crimes Financeiros dispararam uma intensa e ofuscante chuva de flashes de câmeras quando o odioso e miserável prisioneiro finalmente chegou machucado. A imagem aterrorizante de Carlos Eduardo, totalmente desgrenhado, profundamente envergonhado e humilhado, com o luxuoso roupão sujo, rodou avidamente por todas as grandes redes mundiais instantâneas de conexão virtual e imediata comunicação. Ele tentou esconder o rosto pálido com as mãos pesadamente algemadas. Mas a implacável multidão sedenta por vingança popular não concedeu nenhum instante mínimo de pena ou conforto a quem jamais teve decência. Trancafiado sem regalias em uma cela minúscula, superlotada, extremamente quente e sem banheiro digno para atender às mínimas necessidades fisiológicas de um ser humano. Ele mergulhou na grande escuridão mental carcerária. Cada pequeno grito ecoado no corredor escuro das prisões fluminenses e o forte cheiro constante e insuportável de urina barata lembravam implacavelmente da imensa queda vertiginosa da sua luxuosa prisão de cristal. A grandiosa justiça divina providenciou impecavelmente e espetacularmente o terrível purgatório terreno ideal, onde a pior sentença sofrida não era a inevitável morte, mas a contínua existência miserável de quem um dia teve e perdeu tudo. Longe da desgraça humilhante e merecida do sujo político, caído no fundo do poço sem fim das penitenciárias úmidas. A caravana purificadora de caminhonetes negras seguia pelo asfalto quente da capital. O poderoso e sábio coronel mineiro respirou aliviado dentro da cabine confortável do utilitário, com ar-condicionado forte, enquanto ligava imediatamente o celular para obter boas e milagrosas atualizações do avançado hospital. A grande justiça fora soberanamente e exemplarmente aplicada com imensa glória no subsolo podre urbano. Mas a batalha contínua da vida, inocente e frágil, prosseguia incansavelmente nos leitos limpos e nas orações emocionadas da família fiel. O ambiente estéril e iluminado do melhor e mais avançado hospital particular da zona sul do Rio de Janeiro contrastava fortemente com a escuridão e a brutalidade vivenciadas na mansão maldita. Isabela foi levada às pressas para o centro cirúrgico de emergência. Cercada por uma equipe médica altamente qualificada e tensa, que lutava desesperadamente para salvar a sua perna estilhaçada e a vida frágil em seu ventre. O som rítmico e constante dos monitores cardíacos ecoava pelos longos corredores brancos, medindo cada batimento sofrido e compassado do coração valente da jovem mãe mineira em estado crítico. Do lado de fora das pesadas portas duplas da sala de cirurgia, o imponente coronel Henrique Monteiro parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas horas de angústia, silenciosa e profundo sofrimento, paterno. Ele segurava fortemente um antigo rosário de madeira escura entre seus dedos calejados pelo trabalho árduo na terra, murmurando preces fervorosas e ininterruptas direcionadas à Virgem Maria com uma devoção absoluta e inabalável. O grande fazendeiro implorava a Deus que poupasse a vida de sua única filha, oferecendo em troca qualquer sacrifício pessoal necessário para garantir a sobrevivência e a completa recuperação dela. O pequeno Léo, exausto pela noite aterrorizante,
e coberto com uma manta térmica hospitalar brilhante. Dormia profundamente em um confortável sofá de couro na luxuosa sala de espera da unidade de tratamento intensivo. As lágrimas haviam secado em seu rostinho pálido, deixando marcas salgadas de pura inocência roubada precocemente pela violência cruel e imperdoável de seu próprio pai. O velho avô interrompia brevemente suas intensas orações para observar o sono tranquilo do neto corajoso, sentindo um imenso orgulho misturado com uma tristeza cortante pela terrível provação imposta injustamente àquela criança tão doce, frágil e pequena. Dentro do gélido centro cirúrgico, o experiente cirurgião ortopédico trabalhava com precisão milimétrica para reconstruir os ossos destroçados da perna direita de Isabela, utilizando placas de titânio e dezenas de parafusos cirúrgicos complexos, simultaneamente. Uma equipe especializada em obstetrícia de alto risco monitorava cada oscilação mínima dos batimentos cardíacos da bebê através de sofisticados equipamentos de ultrassonografia contínua. O estado físico da paciente era considerado gravíssimo devido à imensa perda de sangue, forçando os médicos a realizarem múltiplas e urgentes transfusões sanguíneas para manter os sinais vitais minimamente estáveis durante o delicado e longo procedimento cirúrgico. As horas arrastavam-se penosamente pelo relógio digital da parede do hospital de luxo, transformando a longa espera dos familiares angustiados em uma verdadeira e sufocante tortura psicológica de incertezas brutais e absolutas. Henrique fechava seus olhos castanhos marejados e relembrava os dias felizes em que ensinava a pequena Isabela a andar a cavalo pelas vastas campinas verdejantes e ensolaradas da imensa fazenda centenária de Minas Gerais. O arrependimento amargo por ter permitido que o orgulho ferido o afastasse dela por 5 longos anos queimava dolorosamente em seu peito endurecido, uma punição íntima 1000 vezes pior que a morte. Finalmente, as luzes vermelhas indicativas de operação em andamento apagaram-se silenciosamente, e as grandes portas duplas abriram-se para revelar o semblante exausto, porém aliviado, do experiente médico cirurgião responsável pela complexa intervenção ortopédica. Ele caminhou a passos lentos e cansados em direção ao tenso patriarca mineiro, retirando a máscara cirúrgica azul para anunciar as tão aguardadas e cruciais notícias sobre o delicado estado de saúde de sua filha. Com uma voz serena e reconfortante, o doutor informou que a perna fora salva, com absoluto sucesso, e que a bebê guerreira continuava firmemente viva e protegida no ventre. Uma lágrima solitária e incrivelmente pesada escapou dos olhos marejados do imponente homem rude do campo, marcando seu frente enrugado com a rara expressão de pura emoção e vulnerabilidade extrema e contida. O coronel Henrique murmurou palavras profundas de sincera gratidão celestial, enquanto apertava fortemente a mão estendida do médico talentoso, sentindo o enorme peso do mundo ser subitamente retirado de seus largos ombros cansados e curvados. O grande milagre da vida havia triunfado espetacularmente sobre a covarde tentativa de assassinato e destruição imposta por aquele monstro cruel que agora apodrecia lentamente na escuridão fétida da prisão. No dia seguinte, a luz dourada e acolhedora do sol carioca invadiu suavemente o espaçoso quarto particular da unidade de recuperação intensiva, onde Isabela repousava profundamente anestesiada, sob lençóis brancos e incrivelmente macios. O velho pai permanecia sentado em uma confortável poltrona ao lado da cama hospitalar luxuosa, segurando carinhosamente a mão pálida e frágil de sua filha amada, sem soltar por um único e ínfimo segundo. A respiração tranquila da jovem mulher marcava um recomeço abençoado, uma incrível segunda chance concedida pelas forças divinas para reconstruir uma história familiar que havia sido brutalmente interrompida pela mentira. Isabela moveu levemente a cabeça sobre o travesseiro macio, piscando os grandes olhos escuros, com imensa dificuldade para se acostumar com a forte claridade do ambiente impecável e silencioso do sofisticado quarto hospitalar. A primeira imagem que se formou em sua visão embaçada foi o rosto bondoso e profundamente marcado pelas preocupações do grande coronel Monteiro.
cujos olhos transbordavam amor incondicional e proteção absoluta. Uma onda intensa e incontrolável de profundo alívio inundou o peito dolorido da jovem mãe sofredora, ao constatar irrevogavelmente que o verdadeiro inferno conjugal e assustador havia ficado definitivamente no passado, sombrio. Com a voz embargada e excessivamente fraca, ela chamou o imponente patriarca mineiro de pai, pela primeira vez em 5 dolorosos anos de absoluto silêncio ensurdecedor, distanciamento físico e extremo orgulho ferido e irracional. Henrique levantou-se rapidamente da poltrona confortável e inclinou-se sobre a cama estreita, beijando a testa quente de sua amada herdeira com uma imensa e inigualável ternura que desmentia completamente a sua fama de homem rude. As profundas barreiras do imenso distanciamento desmoronaram inteiramente ali mesmo, abrindo espaço definitivo para um imenso perdão mútuo e necessário, banhado em intensas lágrimas de pura gratidão e recomeço. A jovem mulher tocou a própria barriga protuberante com enorme apreensão maternal, buscando freneticamente uma confirmação física de que seu maior tesouro continuava respirando bravamente após toda a violência brutal e indescritível sofrida. O velho coronel segurou os dedos trêmulos e frios de Isabela e os guiou suavemente até a pequena tela do monitor cardíaco luminoso, posicionado estrategicamente ao lado da cama hospitalar limpa e organizada. O som maravilhoso, constante e ritmado dos minúsculos batimentos cardíacos da criança, preencheu completamente o silencioso quarto, impecável, com a mais bela melodia de pura vida, infinita esperança e incrível resiliência. Chorando de imensa alegria purificadora, Isabela perguntou incessantemente pelo seu corajoso filho primogênito, que a salvara da morte iminente com aquela heróica e inesquecível ligação noturna, desesperada, para o distante interior abençoado de Minas. Henrique sorriu abertamente e apontou orgulhoso para a grande porta de madeira maciça, por onde o pequeno Léo entrou correndo apressadamente e segurando um grande urso de pelúcia novo, comprado especialmente pelo avô, generoso. O abraço apertado e cuidadoso entre a mãe eufórica, o pequeno e bravo filho valente e o protetor patriarca formou um escudo inquebrável de intenso afeto e amor eterno. Naquele longo momento, mágico e absolutamente sublime, todas as feridas profundas da alma machucada começaram a cicatrizar lentamente, graças ao maravilhoso poder curativo do verdadeiro e puro amor incondicional presente na união familiar. O sombrio reinado de intenso medo, promovido pelo antigo tirano engravatado, havia sido substituído pela radiante luz da compreensão pacífica e da absoluta solidariedade de sangue que rege as sábias leis do campo. O grandioso sacrifício imposto e sofrido pela mãe desesperada não havia sido em vão, garantindo permanentemente um futuro imensamente próspero e iluminado para os 2 pequenos tesouros inocentes de sua vida. Os dias de rigorosa internação prosseguiram de forma bastante tranquila e muito encorajadora, com uma notável e surpreendente melhora constante na complexa condição fisiológica e ortopédica de Isabela, sob os cuidados maravilhosos dos profissionais. A jovem mãe dedicada realizava as difíceis e muito dolorosas sessões diárias de pesada fisioterapia inicial com incrível coragem, impulsionada pelo imenso e ardente desejo de voltar a caminhar firmemente para criar os próprios filhos. O valente menino não saía jamais de perto da cama reconfortante da heróica genitora, ajudando de forma muito atenciosa e encantadora em pequenos detalhes com amor sincero. O gigantesco coronel, por sua vez, coordenava estrategicamente e remotamente toda a complexa e segura transferência dos bens legais. Importantes documentos e volumosas contas bancárias bloqueadas diretamente do quarto limpo da maternidade sofisticada. Ele garantiu firmemente que absolutamente todos os imensos direitos financeiros e importantes propriedades limpas de Isabela estivessem rigorosamente e muito bem protegidos juridicamente antes de planejar a grande volta gloriosa à vasta fazenda. A formidável estrutura do velho imperador assegurou que nenhum centavo roubado do sofrimento da bela filha ajudasse no cruel conforto do sujo político
caído nas terríveis celas obscuras das imundas e antigas prisões. Em uma linda manhã, ensolarada, repleta de enormes nuvens brancas sobre o maravilhoso horizonte carioca, os felizes e habilidosos médicos finalmente assinaram a aguardada e comemorada alta hospitalar formal da determinada paciente guerreira. Sentada cuidadosamente na moderna cadeira de rodas, ortopédica forrada e acompanhada do grande e sorridente filho primogênito, a destemida e aliviada mãe deixou definitivamente os longos corredores clínicos cheirando a medicamentos essenciais e fortes desinfetantes. A imponente caravana rural de grandes veículos robustos a esperava pacientemente na espaçosa entrada do conceituado hospital luxuoso para conduzi-la calmamente de volta à verdadeira paz na grande Minas Gerais. A rápida jornada vitoriosa pelas estradas asfaltadas, de volta às grandiosas e pacíficas montanhas serenas, possuía um belo clima totalmente oposto ao intenso e violento terror vivido na sombria viagem furiosa e cega de ida. Agora, havia lindas canções tranquilas, tocando suavemente no rádio moderno. Alegres risadas inocentes e libertadoras infantis, e uma deliciosa sensação indescritível de profundo dever, divino, inteiramente cumprido, da melhor maneira correta, satisfatória e justa. A forte tempestade caótica finalmente dera lugar definitivo ao brilhante e maravilhoso arco íris, purificando totalmente as imensas dores passadas com a formidável promessa celestial inquebrável de um abençoado recomeço eterno. Enquanto as altas montanhas verdinhas surgiam magicamente no azulado horizonte ensolarado, a corajosa mulher acariciava delicadamente seu lindo ventre arredondado e conversava silenciosamente com o imenso milagre, maravilhoso e misterioso vivo da aguardada gestação. A preciosa semente do verdadeiro amor continuava a crescer saudavelmente livre, segura e imensamente amada no calor do corpo materno, completamente longe do falso glamour superficial, notivo, fútil e maldito da distante capital litorânea. O intenso sofrimento foi superado magistralmente pela sublime graça infinita divina, assegurando belamente que o futuro familiar fosse incrivelmente esplêndido, maravilhosamente próspero, pacífico, grandioso e infinitamente feliz e repleto de luz. A chegada triunfal e inesquecivelmente magnífica à imensa fazenda Santa Edviges no entardecer foi intensamente marcada pela imensa emoção, profunda saudade e verdadeira alegria, festiva sincera dos fiéis, empregados rústicos e trabalhadores rurais, admiradores. A grande casa colonial centenária cheirava a bolo quentinho de fubá recém-assado, café coado deliciosamente forte, na velha cozinha, espaçosa e imenso acolhimento absoluto, característico das formidáveis moradias acolhedoras, das maravilhosas terras mineiras, tradicionais e fartas. O majestoso coronel abraçou sua linda família amada no espaçoso saguão principal, selando divinamente o formidável fim do enorme e tenebroso pesadelo sombrio com a grandiosa bênção da paz restaurada. A grande lua cheia e belíssima iluminou serenamente as varandas silenciosas e rústicas da propriedade rural naquela primeira e fantástica noite, incrivelmente maravilhosa, de purificador, descanso merecido e completo de almas extremamente exaustas e sofridas. Isabela dormia pesadamente, embalada pela suave brisa fresca, aconchegante e inconfundível, do imenso campo verde escuro, mantendo o imenso coração acalmado e livre de todos os cruéis e dolorosos fantasmas covardes da temível mansão litorânea perigosa. O grandioso milagre imensurável de toda a existência finalmente floresceu inteiramente resplandecente como as formidáveis orquídeas locais coloridas sob os intensos olhares atentos e sempre zelosos de Nossa Senhora. Os meses seguintes na histórica fazenda em Minas Gerais trouxeram uma paz que Isabela julgava ter perdido para sempre em sua antiga vida na metrópole. O outono cedeu lugar a um inverno ensolarado, colorindo os cafezais com um tom verde incrivelmente vibrante sob o céu azul.
apoiada em muletas de alumínio. A jovem mãe caminhava diariamente pelas longas varandas de madeira rústica, sentindo a brisa fresca acariciar seu rosto sereno e reavivar a cor rosada em suas bochechas. O terrível pesadelo daquela fatídica noite no Leblon parecia cada vez mais distante, dissolvendo-se na serenidade do imenso campo acolhedor. A evolução física de Isabela era um verdadeiro milagre celebrado com grande alegria por todos os rústicos trabalhadores da vasta propriedade rural do Coronel Henrique. Graças às incansáveis e dolorosas sessões de fisioterapia diária intensiva, ela conseguiu recuperar a firmeza e a força necessárias para sustentar o enorme peso final da gravidez avançada e milagrosa. As cicatrizes severas de sua perna direita representavam agora um imenso testemunho mudo de sua formidável sobrevivência e da incrível resiliência feminina diante do mal absoluto e covarde. O sorriso genuíno e contagiante da bela herdeira finalmente iluminava os enormes corredores silenciosos da fazenda centenária. A 1000 quilômetros daquele paraíso natural familiar, Carlos Eduardo definhava nas entranhas fétidas do mais tenebroso e violento complexo penitenciário de segurança máxima do Brasil. O ex-político arrogante vivia confinado em uma cela minúscula e sufocante, dividindo o chão de cimento com criminosos muito perigosos do estado fluminense. Aquele homem narcisista e vaidoso perdeu completamente a saúde, a sanidade mental e a falsa postura de superioridade em meio à tortura diária, proporcionada pelas leis implacáveis da dura prisão comum. A miséria profunda cobrava um preço altíssimo por cada pequena agressão e humilhação causadas no passado às suas fragilizadas vítimas inocentes. As grandiosas promessas vazias de influentes aliados políticos e advogados caríssimos revelaram-se totalmente inúteis diante da monstruosa avalanche de provas robustas expostas pela incansável mídia investigativa e judiciária. Condenado a décadas intermináveis de extrema reclusão por inúmeros crimes de lavagem de dinheiro, agressão covarde, corrupção profunda e formação de quadrilha perigosa, o miserável preso não tinha absolutamente nenhuma mínima esperança de liberdade futura. A verdadeira justiça terrena, magistralmente auxiliada pela intervenção certeira e corajosa do velho e sábio fazendeiro mineiro, aprisionou o impiedoso monstro social na exata escuridão perpétua que ele próprio havia cultivado com enorme prazer durante longos anos, enquanto o pecador afundava miseravelmente no mais profundo purgatório terrestre lamacento. A maravilhosa renovação da abençoada vida florescia maravilhosamente e com força total nas férteis e ricas terras mineiras ancestrais. Na alvorada de um domingo incrivelmente belo e ensolarado, Isabela começou a sentir as fortes e rítmicas contrações regulares, anunciando finalmente a chegada urgente da pequena e forte criança. O poderoso avô organizou rapidamente uma complexa, segura e grandiosa estrutura de apoio médico no amplo quarto principal da luxuosa casa colonial, evitando qualquer grande deslocamento desnecessário até a cidade vizinha e garantindo toda a formidável paz necessária para um lindo parto. Rodeada exclusivamente pelo amor infinito e incondicional de sua devotada família e sob as atentas orações fervorosas dos moradores da fazenda, Isabela deu à luz a uma linda menina saudável e chorona. O choro alto e perfeitamente vigoroso do pequeno bebê ecoou por todos os imensos corredores históricos da velha e grande residência familiar, marcando o glorioso triunfo definitivo da poderosa vida inocente sobre a sombria morte violenta. A jovem mãe maravilhosa abraçou fortemente a recém-nascida em seu peito ainda exausto, derramando muitas lágrimas quentes de profunda gratidão celestial por presenciar com sucesso aquele momento incrivelmente sagrado e maravilhoso. O valente e corajoso pequeno Léo, ostentando um belo sorriso encantador e inocente que derretia os corações de todos, aproximou-se timidamente da aconchegante cama para finalmente conhecer a nova irmãzinha aguardada. Ele tocou as minúsculas mãozinhas da adorável bebê com uma ternura de emocionar e fez uma doce e tocante promessa infantil e verdadeira de que sempre a protegeria de todos os terríveis monstros perigosos.
assim como ele corajosamente havia feito pela genitora heróica. O imponente coronel Henrique observou toda a comovente e magnífica cena, encostado suavemente no imenso batente da bela porta, secando discretamente os olhos profundamente marejados. A pequena criança guerreira e iluminada foi abençoada com o maravilhoso e significativo nome de Maria Vitória. Uma bela e justa homenagem direta à infinita graça divina protetora e ao glorioso renascimento feminino na família. O precioso nascimento da nova integrante apagou completamente os últimos resquícios obscuros da gigantesca dor acumulada no triste passado sombrio, preenchendo todos os maravilhosos cantos rústicos da fazenda interiorana com as puras e divinas esperanças do porvir. A enorme crueldade de apenas um homem malvado e perverso foi soberanamente ofuscada e enterrada pela imensa grandeza indomável, curativa e espetacular da fé, unida do grandioso sangue inquebrável. O grande batizado católico da adorável Maria Vitória aconteceu poucas semanas depois na formidável e antiga capela histórica, perfeitamente preservada, bem no meio do lindo e extenso terreno, florido e majestoso da propriedade. A singela e muito bela cerimônia religiosa cristã reuniu dezenas de leais trabalhadores da rica fazenda, antigos amigos sinceros e familiares queridos de Isabela, que festejaram imensamente e verdadeiramente o maravilhoso recomeço vitorioso. O brilhante sol radiante iluminava alegremente os maravilhosos vitrais coloridos da velha igrejinha rural acolhedora, refletindo as fortes luzes sublimes do absoluto perdão, da bondade pura e da proteção sagrada diretamente nos imensos sorrisos infantis, longe das hipócritas e sujas festas da arrogante alta sociedade fluminense carioca que um dia julgou frequentar com status. A jovem mineira redescobriu maravilhosamente o verdadeiro significado da felicidade genuína no campo, a simplicidade revigorante do contato puro com a doce e rica natureza, a verdadeira amizade dos fiéis empregados, acolhedores e a proteção inigualável do sábio avô constituíam a base mais sólida do novo mundo, reconstruído com amor, nenhum dinheiro roubado, influência podre ou mansão extravagante do Leblon poderia comprar aquele profundo sentimento de libertação e de justiça absoluta, consolidada, que vibrava em seu tranquilo coração eternamente bondoso. O amargo castigo final do antigo e covarde opressor prosseguia severamente o seu implacável percurso miserável na esquecida e fedorenta cela superlotada, longe dos maravilhosos e belos olhos julgadores da sociedade punitiva. Informado através de fofocas cruéis de advogados e repórteres sobre o incrível sucesso do belo nascimento da filha, que ele tentou monstruosamente matar no ventre, Carlos mergulhou ainda mais fundo na profunda escuridão da imensa loucura prisional. A dolorosa ciência de que sua bela família prosperava sem ele, livre de suas pesadas amarras, abusivas e manipuladoras, era a mais fina e perfurante faca cravada permanentemente em sua existência miserável. O grande império de luxo inestimável e poder abusivo que ele havia construído sobre grossas bases de imensa extorsão, medo alheio e constante opressão desmoronou irrevogavelmente para sempre, deixando apenas ruínas vergonhosas. A grande e infalível balança universal da pesada justiça cósmica pesara todas as imensas ações monstruosas e vergonhosas, com assustadora e severa exatidão, destruindo quem merecia a completa destruição total e exaltando grandemente quem lutara heroicamente pelo bem. O poderoso e majestoso homem rústico de mãos grossas, calosas e caráter forte e inquebrantável derrotou magistralmente, e de forma imensamente espetacular, o maldito falso cavalheiro polido da capital urbana, corrompida. Com a constante evolução da saúde, Isabela começou gradualmente a reassumir ativamente as principais funções cruciais na ótima administração grandiosa e eficiente da maravilhosa fazenda da sábia e antiga família. Sentada de maneira confiante e sorridente no confortável e amplo escritório de bela madeira escura do grandioso coronel, ela analisava criteriosamente os grandes contratos lucrativos
e organizava com muita precisão as maravilhosas finanças das prósperas colheitas anuais. Sua imensa inteligência afiada natural e incrível resiliência feroz provavam inegavelmente a todos os trabalhadores que ela não era uma frágil donzela acovardada, mas uma formidável líder feminina, incrivelmente talentosa e preparada. O valente menino Léo florescia maravilhosamente sob a tutela amorosa, exigente e grandiosa do incrível avô, materno herói, que o considerava como o maior herdeiro sagrado de todas as vastas e ricas terras ancestrais produtivas. Cedo da manhã, o experiente e velho patriarca ensinava o atento e curioso garoto a cavalgar corretamente nos lindos pôneis mansos da propriedade, ou mostrava pacientemente a importância gigantesca e divina da boa agricultura local. As sombras terríveis da profunda violência doméstica, que outrora roubaram o sono inocente da adorável criança no terrível casarão, litorâneo, perigoso, foram totalmente dissolvidas pela gigantesca liberdade gloriosa do espetacular campo. Em uma maravilhosa tarde dourada, com cheiro de forte chuva fresca, mãe e pequeno filho andavam de mãos dadas pelo belo pomar, exuberante e carregado de belas laranjas doces, observando as lindas borboletas coloridas. Isabela caminhava perfeitamente e sem apoio algum, restando apenas um levíssimo e pequeno mancar charmoso e permanente que recordava intimamente da mais gloriosa e imensa batalha vencida pela corajosa vida de sua linda filha Maria Vitória. A forte promessa silenciosa e profunda de infinito amor eterno e proteção maternal foi espetacularmente cumprida, superando bravamente todas as piores expectativas malignas, impostas injustamente por aquele vilão covarde irremediavelmente derrotado. O maravilhoso e pacífico coronel observava com extremo orgulho patriarcal os seus lindos netos brincando animadamente sob as copas das grandes e belas mangueiras centenárias frondosas, sentindo a forte e absoluta imensa gratidão em sua velha e nobre alma rural. A grande intervenção armada letal e incrivelmente arriscada daquela noite assustadora de desespero e puro sofrimento transformou-se incrivelmente na maravilhosa salvação celestial completa para todos os verdadeiros corações inocentes e iluminados envolvidos no terrível e escuro pesadelo. A mais antiga, feroz e dura lei pura de plantar amor e colher imensa recompensa divina estava brilhantemente e solidamente evidenciada. Naquele grandioso cenário natural estupendo, o belo choro inicial da preciosa bebê recém-nascida agora transformara-se em frequentes risadinhas maravilhosamente puras, sonoras e cativantes, que preenchiam inteiramente a imensa varanda da belíssima e grandiosa sede colonial, com enorme e radiante alegria contagiante. Ela crescia saudável, absolutamente segura e cercada por um enorme amor sincero, sendo amamentada com intensa devoção e total carinho sob os atentos e calorosos raios de sol perfeitos da magnífica e acolhedora manhã mineira. Toda a densa tempestade covarde ficou muito atrás, isolada no sombrio passado fechado, e a divina semente curada, germinada sob a proteção das grandes mãos sábias familiares, desabrochava incrivelmente vitoriosa. No final daquele lindo dia maravilhoso e intensamente gratificante de paz e muitas risadas, a abençoada e forte mulher mineira caminhou lentamente e com serenidade em direção à pequena igrejinha e formidável capela rural perfeitamente caiada. Ajoelhou-se gentilmente diante do formidável e lindo altar, florido com as maiores orquídeas locais recém-colhidas pelo menino esperto, acendendo cuidadosamente a vela branca, perfumada com suas duas mãos calmas, delicadas e repletas de plena esperança celestial imensa. Em uma sincera prece profunda de incrível amor, ela repetiu os profundos e belos agradecimentos a Deus e à proteção soberana da gloriosa padroeira bondosa de todos. A maravilhosa justiça imposta e alcançada pelas fortes mãos humanas da fazenda servira incrivelmente apenas como uma ferramenta essencial e divina para que a sagrada paz inabalável e espiritual reinasse de forma total sobre todo aquele grandioso
e abençoado santuário montanhoso. A verdadeira grande cura definitiva milagrosa residia não na maravilhosa e grandiosa vingança violenta ou cruenta, propriamente dita, mas sim na magnífica e espetacular reconstrução diária da confiança imensa, e na pura capacidade celestial de recomeçar do zero e amar sem medidas incalculáveis. O amor sagrado provou perfeitamente e maravilhosamente ser uma infinita armadura eterna, impossível e impenetrável contra toda a ruindade maligna covarde, enquanto a terrível história de Carlos no distante presídio servia de alerta pesado e escuro para a maldade oculta da sociedade fluminense rica. O abençoado milagre formidável do glorioso recomeço iluminava infinitamente toda a grandiosa Minas Gerais eterna. A intensa biografia dilacerante da valente esposa agredida e trancada virara uma grande e formidável lenda heróica local sobre a magnífica e espetacular vitória indestrutível do puro amor sublime e maternal sobre o maldito inferno na terra. Sombria, Isabella, heroína sobrevivente e amada, dormia finalmente livre em paz completa, abraçada pela enorme força infinita, incontestável, do seu próprio valioso destino divino e perfeitamente recuperado na luz. O esplendoroso sol final, poente, pintava majestosamente e maravilhosamente de laranja e roxo todo o infinito horizonte glorioso da enorme e produtiva propriedade montanhosa mineira, anunciando a chegada da calmaria estrelada incrivelmente bela, infinita e divina. Os pequenos e encantadores vagalumes começavam a brilhar intensamente na verde e exuberante campina, molhada de orvalho fresco da noite agradável, ecoando a mágica pureza luminosa de uma adorável vida reconstruída com grande fibra, forte rural, inquebrável. Suor honrado, imensa honra preservada e imensurável justiça poética. Tudo estava belamente e definitivamente em seu absoluto e perfeitamente correto lugar traçado sabiamente por Deus na terra,